Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus comigo tá tudo bem. Espero que vocês tenham curtindo essa novidade das aulas online, das atividades e que estejam tendo a disciplina necessária para aprender e para poder fazer as aulas acontecerem, né? Porque sem vocês a gente também não consegue produzir essas aulas. Bom, quero fazer esse vídeo para destacar o material dessa semana, agora logo essa primeira semana de abril, que a gente está trabalhando o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4, e tem dois aspectos que eu gostaria de destacar. No capítulo 3 tem um aspecto muito importante que vai ter um desdobramento muito grande para a história do Brasil, que é a União Ibérica. A União Ibérica, quando Portugal e Espanha passam a fazer parte do mesmo reino, em 1580, depois da morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, que era o rei português, o trono fica vago e Filipe II da Espanha, que era seu primo um pouco distante, ele assume o trono de Portugal. Claro, tudo isso com conflitos, mas ele incorpora Portugal. E durante 60 anos, Portugal e Espanha viram um reino só. Consequentemente, nós, que éramos colônia de Portugal, nós passamos a fazer parte desse reino ibérico. E isso gerou um desdobramento muito grande depois, e quando Portugal vai romper, quando a Espanha deixa de dominar Portugal, lá no início do século XVII, e nós vamos ter um desdobramento muito grande aqui no Brasil, que vai ser a invasão holandesa, né? A Holanda, durante esse período que Portugal e Espanha estavam juntos, ela era um território da Espanha e ela deixa de ser esse território da Espanha. As Províncias Unidas, lideradas pela Holanda, elas rompem com a Espanha nesse período. E aí declaram guerra à Espanha e a todos os territórios espanhóis, dentre eles o Brasil. E invadem a região nordeste do Brasil, que era uma região produtora de açúcar. Vocês nós vamos ver isso mais à frente. Ela era uma região produtora de açúcar. E isso vai fazer com que a Holanda ela comece a controlar essa produção de açúcar. Com o final do domínio espanhol sobre Portugal, em 1620, 1610, por aí, começa a acontecer dentro do Nordeste um movimento de insurreição por parte dos portugueses que aqui estavam, dos brasileiros, inclusive utilizando alguns grupos indígenas para a ruptura para a expulsão dos holandeses. E isso vai acontecer depois na Batalha dos Guararapes, que vai ser uma batalha crucial, onde o exército luso-brasileiro, brasileiros, portugueses e indígenas, expulsam o exército holandês do Nordeste. Isso tudo é retratado muito bem por esse historiador, Evaldo Cabral de Melo, nesse livro, Rubro Veio, que é sobre essas batalhas. Inclusive a imagem da capa é a imagem sobre a Batalha dos Guararapes. Isso vai ter um desdobramento para o Nordeste também, que o Nordeste vai entrar em crise, porque quando a Holanda vai se retirar do Nordeste, ela vai levar toda a tecnologia de produção de açúcar e vai aplicar essa tecnologia na região das Antilhas holandesas e vai passar a ser a maior produtora de açúcar, suplantando o Nordeste. O outro ponto de destaque é o destaque da primeira página do capítulo 4, que é um quadro do El Greco, que era um pintor espanhol do século XVI, chamado O Enterro do Conde de Orgaz. Ele foi pintado entre 1586 e 1588, e ele se encontra na sacristia da igreja onde o Conde de Orgaz está enterrado, e é um quadro muito detalhista. Esse pintor era um pintor muito detalhista, e ele quase se especializou em retratar a nobreza. Então, como a gente vai começar a falar de sociedade do Antigo Regime, dentro desse quadro vocês podem perceber os elementos da nobreza, o clero, a nobreza o luxo de todos esses elementos, que são destacados pelo El Greco, que era um grande pintor, mas ele é um pintor que ele vai se especializar em retratar esses grupos sociais, que eram também os consumidores do quadro dele. Tá certo, gente? Bom, obedeçam as recomendações das secretarias de saúde, da OMS, fiquem em casa, fiquem bem. Um abraço a todos,
Qualquer dúvida, poste lá no mural das atividades, tá bom? Abraço.